Hoje nossa aula é sobre como utilizar a linguagem de programação Python para resolver alguns cálculos de exercícios na nossa disciplina da física. Eu já tenho um código aqui escrito nesse site, onde a gente pode executar códigos na linguagem de programação Python. E o que eu vou fazer é explicar o que foi feito em cada linha desse código para que vocês possam utilizar esse código como base e criar outros códigos a partir desse para resolver outros cálculos envolvendo nossos exercícios de física, principalmente aqui no caso envolvendo exercícios relacionados à conservação de energia mecânica. Então vamos ao código. A linguagem de programação é uma linguagem onde você basicamente escreve linhas, onde você pede para o computador executar o que está escrito naquelas linhas. A linguagem é um pouco diferente da linguagem que a gente usa para escrever textos, mas é muito parecida. Vocês vão perceber essa semelhança ao longo do estudo do nosso código. Primeiramente, o computador, quando pega um código, quando você escreve um código aqui nesse compilador, no site, o compilador nada mais é do que um programa que vai executar o nosso código, vai pegar o que a gente escreveu, transformar na linguagem para o computador entender e devolver o que a gente está pedindo, ok? O compilador sempre lê o código de cima para baixo, ok? De cima para baixo, da esquerda para a direita. Isso é muito importante ser fixado, ok? Sempre de cima para baixo, da esquerda para a direita, como se você estivesse lendo um texto normalmente. Tudo que você escreve no código colocando um jogo da velha na frente vai ser um comentário. O computador, ao longo desse código, vai pular todas as linhas em que você colocou um jogo da velha. Lembrando que você vai ter que escrever o comentário simplesmente nessa linha. Se você pular para a linha de baixo, não vai ser mais um comentário. Vocês conseguem perceber que a cor do comentário é diferente? Então, sempre que você quiser colocar um comentário, ou seja, o computador não vai executar aquela linha, você coloca um jogo da velha na frente. Aqui eu coloquei, no caso, o site que eu estou utilizando para executar esse código, beleza? Ou seja, vocês não vão precisar instalar nada no computador de vocês. Vocês vão simplesmente precisar acessar esse site e colocar o código aqui, testar os códigos, beleza? Ok. Aqui, nosso código ele vai ser utilizado para resolver atividades envolvendo a equação da energia potencial gravitacional. Esse código foi feito para resolver atividades simples que envolvem a equação da energia potencial gravitacional, como está escrito aqui nesse comentário. Inclusive, eu vou até tirar ele daqui, vou recortar e vou colocar aqui em cima junto com esse outro comentário para não ficar bagunçado o nosso código. Beleza? Então vamos lá. O que significa esse G aqui igual a 9.8? G é o G da nossa equação, da energia potencial gravitacional, que é mgh. Ou seja, o G é a aceleração da gravidade, que é igual a 9.8 metros por segundo ao quadrado. Esse valor é uma constante. Sendo uma constante, eu declaro ele aqui na frente, logo no início, aqui na verdade, do nosso código, porque esse valor não vai alterar. O que eu fiz aqui foi o seguinte, eu declarei uma variável, e a essa variável eu atribuí, com o sinal de igual, o valor que ela vai carregar dentro dela, Ou seja, a variável g recebe o valor de 9.8. Todas as vezes que eu chamar essa variável g ao longo do meu código, ela vai estar atribuída a ela o valor 9.8, que é a aceleração da gravidade. Ok? Então eu poderia colocar aqui qualquer outra letra, poderia colocar um X, poderia colocar inclusive uma palavra aqui, que seria atribuída a essa palavra esse valor. A gente colocou G para ficar intuitivo. Ok, declarei o valor de G. Em seguida, eu coloquei mais uma variável, que é a variável da massa do corpo, porque a gente sabe que a equação da energia potencial gravitacional, ela utiliza a massa do corpo envolvido na situação, envolvido no problema, no sistema. Então, eu criei mais uma variável, m, que vai ser atribuído a ela um valor, só que agora é um valor que muda, não é uma constante, a massa do corpo sempre vai estar mudando, para cada problema, para cada situação. Então, a massa vai ser um valor que eu vou ter que digitar, vou ter que dar para essa variável, para o computador.
para calcular, né, a energia potencial do meu sistema, do meu problema. O que eu fiz então foi aqui chamar uma função, a função float. A função float, o que ela faz? Ela carrega, né, dentro de si um número que vai ser transformado em um número real, um número com casas decimais, beleza? Se fosse um número inteiro, eu colocaria aqui a função int, que é de número inteiro. Como é um número com casas decimais, né, a gente sabe que a massa nem sempre vai ser um número inteiro, inclusive se ela for menor do que 1 quilo, vai ser um número decimal, né, porque a massa precisa ser dada em quilogramas, como a gente já viu, que é a unidade definida, né, para a massa pelo Sistema Internacional de Medidas. Então a gente vai ter aqui um número com casas decimais, eu preciso declarar isso, né, para o meu computador entender que todo número que colocar aqui, mesmo que seja um número inteiro, vai ser um número dado com casas decimais. Se você colocar aqui 2, quando você chamar essa variável, ele vai imprimir 2.00000, indicando que é um número com casas decimais, tá? Se eu colocasse aqui int, né, que é a função para declarar números inteiros, e declarasse um número com casas decimais, ele iria automaticamente arredondar meu número. E aí daria um valor errado durante o meu cálculo, beleza? Ok, dito isso, eu coloquei aqui dentro, né, onde seria o número, outra função. Uma função que vai servir, tá, para que eu possa digitar um número, que é o valor da massa do corpo, e o computador armazenar esse valor dentro da minha variável m. Beleza? Para que eu não precise ficar digitando aqui no meu código, mudando toda vez no meu código quando eu for trabalhar com outros problemas. Então eu chamo essa função input, é uma função que vai pedir para o usuário digitar, vai aguardar, né, o usuário digitar um valor no teclado para armazenar esse valor na variável m. Então chamo minha função input, dentro dessa função input ele iria ficar piscando na tela, depois de executar essa linha, indicando que o usuário precisa digitar algum valor. Só que o que eu fiz foi colocar uma mensagem, né, para facilitar o entendimento do meu código ao ser executado. Qualquer usuário que pegar meu código, após a execução dessa linha, vai ser exibida essa mensagem na tela, tá? Pedindo, digite o valor da massa em quilogramas do corpo. E aí sim, o usuário vai entender que precisa digitar o valor da massa. Ele vai digitar o valor, o computador vai armazenar, nessa função, vai armazenar esse valor na minha variável m e vai prosseguir. Todas as vezes que a gente for colocar uma mensagem dentro da função input, vocês percebem que a gente tem que sempre estar abrindo parênteses, né? Quando a gente chama uma função, a gente coloca algo dentro desses parênteses. Então aqui eu abri parênteses para a função input, para a função float, depois abri para a função input, depois eu fechei os dois parênteses, ok? Dentro da função input, lembrando, eu não precisaria colocar nada, mas eu coloquei a mensagem para facilitar o entendimento do código. Dentro da função input, eu coloquei aqui duas aspas, né? Uma no início da frase, outra no final da frase, para indicar que isso aqui é uma mensagem que vai ser exibida, ok? Tem que ter essas aspas. Se eu tirar as aspas, vai dar um erro na execução do meu programa, então eu coloco aqui duas aspas aqui e duas aspas aqui para exibir essa mensagem. E esse barra N aqui, esse barra ao contrário N, é para simplesmente saltar uma linha, ok? Vai executar essa linha, vai ser saltado aqui na exibição, tá? Não vai mudar, não vai dar erro no meu código se eu tirar o barra N, mas vai ficar difícil de compreender na hora de executar, na hora de que eu ver o computador executando essas linhas, imprimindo esses valores. Então é simplesmente para ficar bonitinho na hora de executar, para ficar organizado. Seguindo então, eu faço a mesma coisa para a variável h, ok? A variável h é a variável da altura, também vai ser um número com casas decimais, pode ser, né, na verdade, um número com casas decimais. Então chama a minha função float para converter o número que eu vou digitar em um número com casas decimais, um número real. Chama a minha função input para pedir para o usuário digitar esse valor. Escreva uma mensagem indicando para o usuário o que ele precisa digitar, né? Digite o valor da altura em metros em que o corpo se encontra do solo. Digite o valor da altura em metros em que o corpo se encontra do solo. Aqui poderia ser o referencial,
ok? Vocês podem brincar com esse código depois, fazer algumas alterações. Coloco o barra N novamente para saltar para a linha de baixo na hora da execução, vocês vão perceber isso acontecendo, tá? E beleza, tendo o valor de G, tendo o valor da massa do corpo e tendo o valor da altura em que esse corpo se encontra no solo, eu posso calcular a energia potencial armazenada nesse corpo. E é dada, como a gente já viu, pela equação mgh, massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura em que esse corpo se encontra, né, do solo ou do referencial. Com essa linha, o valor dessa multiplicação, esqueci de falar, mas aqui no Python a gente não utiliza o xzinho para indicar multiplicação não, beleza? A gente utiliza o asterístico, assim como a gente utiliza lá na calculadora do computador. Então o asterístico aqui indica multiplicação. Então o que o computador vai fazer então é o seguinte, nessa linha ele vai pegar, né, essa variável que eu defini como EP de energia potencial e vai armazenar essa multiplicação dos valores que a gente já deu, né? M a gente já definiu, a gente já deu, a gente já digitou o valor da massa. O G é uma constante já declarada lá no início do código e o H é a altura do corpo. Outra coisa, todos os valores, todas as variáveis que a gente chamar ao longo do nosso código, elas precisam estar declaradas anteriormente, ok? A não ser que você declare a variável exatamente na linha onde você está trabalhando com ela, como eu fiz aqui, né, energia potencial. Se eu escrevo, por exemplo, que... Vamos supor que eu escrevesse que um X recebe 5 mais energia potencial. E eu não declarei aqui o valor da energia potencial, ele vai dar um erro. Por quê? É uma variável vazia, é uma variável que não tem nenhum valor atribuído a ela. É uma variável sem significado para o nosso código. Ok? Então, sempre que você for trabalhar com uma variável numa linha específica do seu código, ela precisa estar declarada anteriormente, para que o computador entenda o que significa aquela variável e qual é o valor que está sendo atribuído a ela. Enfim, a gente aqui declara, né, a variável energia potencial, atribui a ela o valor da multiplicação e temos então armazenado a ela a energia potencial gravitacional desse exemplo, desse corpo com essa massa especificada anteriormente na altura especificada. Só que eu preciso, né, ver qual é esse valor, eu quero saber qual é a energia potencial gravitacional armazenada no corpo. Então o que eu fiz foi imprimir na tela, né, nessa linha a seguir, o valor que está armazenado aqui, para o usuário ver qual é o valor da energia potencial gravitacional. Então eu chamo a função print, que vem de imprimir, ou seja, imprimir o valor na tela, tá? Dá o valor ao usuário, o valor, no caso aqui, né, da minha variável. Se eu não coloco variável nenhuma aqui também na minha função, ele vai simplesmente exibir uma mensagem, tá? O print exibe qualquer mensagem que você colocar entre aspas aqui na função, tá? Então eu coloquei aqui, abri, né, duas aspas aqui no início e no final, coloquei a mensagem que eu quero que seja exibida, né, na execução do meu programa. Reparem que eu coloquei aqui o %.3F joules, né? A energia potencial gravitacional armazenada no corpo é de %.3F joules. Joules que é a unidade de energia definida pelo Sistema Internacional de Medidas. Agora, o que significa esse %.3F aqui? Bom, o % significa que eu vou estar chamando um valor de uma variável, tá? Durante a execução dessa mensagem, nessa parte da mensagem vai ter um valor de uma variável. Isso que significa esse %. Ele vai pegar o valor, né, no caso aqui da minha variável energia potencial, e vai atribuir aqui nessa mensagem, para que seja exibida dessa forma a nossa mensagem. O ponto 3 é indicando que vai ser que eu quero exibir esse valor com apenas 3 casas decimais depois da vírgula, ok? Para não ficar um número muito grande. Então eu coloquei 3 casas decimais. O F vem de float. Se fosse um número inteiro, eu colocaria aqui 1% i, ok? Mas como
é float, eu coloquei aqui que eu quero com 3 casas decimais, ponto 3, e o tipo da variável, que é float. Então, o que o computador vai fazer? Ele vai executar essa linha, vai ler essa mensagem. Quando chegar nessa parte da mensagem, ele vai pular para o final, vai pegar o valor da minha variável, jogar aqui e executar o resto. E aí vai ficar bonitinho a nossa mensagem, né? A nossa exibição da nossa mensagem na tela do usuário. Aqui no final eu preciso declarar, né, qual que é a variável que eu estou indo atribuir a essa parte da minha mensagem, tá bom? Então eu coloco aqui 1%, a variável que eu quero jogar aqui, o valor dela, e pronto. O nosso código já está pronto, já pode ser executado. O que a gente vai fazer agora é testar para ver se está tudo funcionando corretamente. Então a gente dá run aqui no nosso código e olha só, aqui já exibiu uma mensagem: digite o valor da massa em quilogramas do corpo. Então a gente vai digitar aqui, né? Vamos supor que o corpo tem 20 quilos, 20 quilogramas de massa. Reparem que ele pulou a linha, ok? Se não tivesse colocado o barra N, ele não teria pulado para baixo. Ele continuaria executando daqui, ficaria piscando bem depois dos 2 pontos. Então ficaria confuso, ficaria feio a exibição do nosso código, ok? Então a gente digita o valor no teclado, clica em Enter para prosseguir. E agora, ó, reparem que ele está pedindo outro valor, né? Digite o valor da altura em que o corpo se encontra do solo, altura em metros. Então vamos supor que esse corpo está a 10 metros do nosso referencial, do solo. O computador vai executar a equação e vai me dar o resultado. A energia potencial gravitacional armazenada no corpo é de 1960 joules. Esse ponto no resultado, ele não está indicando um número com a casa de milhar, ok? Não é, por exemplo, aqui 1.960.000, é 1960,000, ok? Esse ponto é como se fosse a vírgula, ok? De um número real, de um número com casas decimais. Ou seja, qualquer número que seja menor do que 1 vai aparecer aqui depois desse ponto, que seria a nossa vírgula. Ok, nosso código está funcionando perfeitamente. Vocês podem fazer alterações aqui, brincar com esse código, tá? Sugiro que vocês pesquisem também sobre a linguagem de programação Python. Tem muitas videoaulas no YouTube, ok? Videoaulas excelentes para vocês aprenderem do básico, tá? A linguagem de programação é extremamente útil hoje em dia. Sei que para quem não entende, para quem não conhece o básico, pode ter sido um pouco difícil compreender, né, o que a gente fez aqui, mas vejam, pesquisem, tá? Outros vídeos, outras aulas na internet. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito e vai ser extremamente útil a linguagem de programação ao longo da vida de vocês, inclusive para a carreira profissional. Então é isso. Nos vemos na próxima aula de programação em linguagem Python na física e aguardo vocês lá.